Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso. E que saudade que eu tava de todas e todos vocês. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que tenham passado um bom mês de julho, né? Então, estamos aqui, de volta em mais uma live, a live de retorno, para poder a gente debater, conversar e falar mais um pouquinho sobre aquilo que a gente adora falar. Não é mesmo? Vamos aprender um pouquinho mais sobre a questão dos idosos. E hoje o motivo deste look encapuzado é porque nós vamos falar sobre um tema que está acontecendo em grande parte do país. Eu acabei sentindo um pouco disso na pele durante o mês de julho, durante a viagem, o passeio que eu estava com a Maíra e tudo mais, que é o frio. Nós vamos falar um pouquinho sobre algo que eu acho que eu nem tinha citado nenhuma vez, em nenhum momento, em nenhuma outra live, que é essa relação do frio com os idosos. Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso, explicar alguns mitos, algumas lendas que tem a respeito disso, tentar entender realmente a função desse frio. Pô, doutor, mas frio não é bom? A gente não põe gelo quando bate, então por que quando tá frio a dor aumenta, se o gelo diminui a dor no outro? Entendeu? Então a gente vai tirar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho sobre isso, tirar um pouquinho dessa dúvida. E aí, com isso, vamos tentar aprender um pouquinho mais. Nossa, muito bacana ver vocês todos aqui online, 33 pessoas depois desse tempo todo, numa live praticamente surpresa, que quarta-feira e sábado era dia de live, mas já tinha um mês que eu não estava fazendo lives aqui, então é bom ver todos vocês aqui presentes acompanhando a página mesmo depois de quase um mês fora, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar com essa live. Deixar um abraço especial para o pessoal que já começou, que está seguindo, Lucélia, minha prima, Teófila, Amada, Josefina, Lucinda, Edna, Sueli, Olivia, a Luna, a Olga, a Esmeralda também, um abraço especial, que estava aí comigo também direto durante aquele período que estava mais tumultuado. A Gorete, Maria Helena aí agora. Bom demais que vocês estão aqui. Um abraço especial para duas pessoas que tiveram um certo contato comigo durante essas férias aí por mensagens. Então é a dona Nelly, dona Leni, lá de Minas Gerais, e a Clara, uma esposa de um tio da Maíra também, que acompanha a página, a esposa do tio Hermes também, lá em Pitanga, Cascavel, no sul. Então, muito bom ter todos vocês aqui. Então vamos lá, vamos começar com mais uma livezinha. Vamos aprender um pouquinho sobre a questão do frio. Antes de tudo, antes da gente começar, eu quero exatamente fazer aquela explicação super bem, de uma forma mais dinâmica, né? A diferença. Porque já falei inúmeras vezes aqui na página que quando nós temos um trauma, logo nas primeiras 72 horas, nos primeiros 3 dias, né, aproximadamente, quando tem uma pancada, machuca, tá doendo, ficou roxo, nesses momentos é super interessante que nós coloquemos o gelo, o frio naquele local. E aí eu vou explicar um pouquinho aí junto com a explicação da questão inversa, que é o tempo frio como um todo, tá? Então vamos lá. Quando eu levo a pancada, o que acontece é que rompe os vasos sanguíneos estouraram e o sangue está começando a ser derramado pelo tecido, ali no local aonde levou a pancada. E aí por isso que vai ficar roxo, né? Vai ficar roxo, escuro, que é a cor do sangue, mais preto. Essa cor vai sendo degradada de acordo com o tempo, né? O próprio organismo vai começando a dissolver essa hemoglobina e ela vai mudando de cor. Ela era mais escura, vai ficando mais roxa, mais vermelha, mais azulada, mais verde, mais amarela e some. Então ela vai passando por essas mudanças de cores porque o sangue derramou, né? Quando acontece isso,
como romper os vasos, o sangue está vazando, o gelo serve nessas primeiras 72 horas para poder fazer com que esses vasos sanguíneos se fechem, para que dessa forma não vaze tanto sangue. Então, se você bater o joelho de um lado e não precisa ser o joelho, né? Pode ser o braço, a perna, a coxa, qualquer lugar. 2 lugares. Um você coloca gelo, o outro você não coloca. O que você colocar gelo vai ficar menos roxo. Naquele local, o hematoma vai ser bem menor, porque vai fechar os vasos, vai vazar menos sangue. Como vaza menos sangue, o hematoma é menor. Se o hematoma é menor, a inflamação vai ser menor, o processo de cicatrização, até realmente isso aí sarar, como é menor, vai ser bem mais rápido, menos doloroso e vai dar menos problemas. Diferente do outro local onde não teve, porque rompeu, vazou muita coisa, vai ter uma inflamação maior e vai demorar, obviamente, por ser mais o laser, o corpo vai exatamente diminuir vai demorar mais, né, para poder conseguir reparar esse hematoma. Se você tem uma pancada e põe o quente, o que vai fazer? Abre os vasos, vai vazar muito mais sangue, o hematoma vai ficar muito maior. Ah, doutor, mas depois de 3 dias, fala para poder colocar o quente. Sim, aí o quente é super legal depois de 3 dias. Porque depois de 3 dias não tem vasos sanguíneos abertos, sangrando, nem aquela aguinha, né, que costuma sair, nem babando, nada. Ele já está todo fechado depois de 72 horas. E agora eu quero que as células tenham mais velocidade. E se eu quero que as células tenham mais velocidade para reparar mais rápido, aí eu coloco o quente, porque o quente aumenta os vasos sanguíneos, mas que agora estão fechadinhos, nada vai ficar vazando, vai só acelerar muito mais todo o processo de recuperação, de cicatrização, de inflamação. Por isso que essa jogada de quente e frio é super interessante. Ah, doutor, tem 3 meses que eu tô com um local aqui no quadril doloroso, gelo ou quente? O gelo, ele diminui um pouquinho a dor quando ele é localizado, né, em alguns lugares, por conta dessa questão, que deixa tudo muito mais lento. Então, em casos de dores assim que não sejam agudas, que tá arrastando, aí você pode colocar para dar uma aliviada. Só que se você já está fazendo todo um processo para poder reparar isso, então por exemplo, já estou fazendo um alongamento, já estou fazendo meus exercícios, já estou fazendo a fisioterapia, aí não é interessante colocar o gelo, porque o gelo vai deixar o reparo mais lento. Se você não está fazendo nada em casa, está só parado, o gelo vai diminuir um pouquinho a dor. Agora, se você já está ativamente fazendo alguma coisa para melhorar esse quadril, tem 3 meses, mas a partir de hoje eu fui lá no médico, ele me receitou, me orientou, fui na fisioterapeuta e tá doendo ainda, tá? Mas agora você já teve uma mudança de conduta, agora você está em busca da melhora, do reparo. Aí, nessa situação, você nesse quadril vai colocar o quente para acelerar o processo de cicatrização. E quando esse processo de cicatrização vai sendo acelerado, porque como aumenta a circulação de sangue, os vasos aumentam, então vai vir mais células para poder realmente consertar aquilo tudo. Tá? Deixa eu só dar uma olhada nas perguntinhas que o pessoal falou aqui. E sim, um abraço aí pro pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que foram os estados que eu visitei, Camaíra, agora nas férias, e conheci grande parte de vocês, estados muito lindos, e essa aliança tá aqui. Estamos noivos, né? Como eu contei aqui na página no dia 14, então estamos muito felizes e muito obrigado aí pelo apoio de todos vocês. Pessoal falando mais alguma coisinha aqui, deixa eu só olhar as perguntinhas. Por que temos mais fome em temperaturas baixas? Vou falar, Lucélia. Rio Grande do Sul tá muito frio demais. Só que, não sei se é felizmente ou infelizmente, aonde eu passei, depois de uma semana nevou. Então nevou em Bento, nevou com geada, nevou em Gramado, nevou em Canela, nevou em São Joaquim. Então teve neve, mas depois que eu passei. Então eu não tomei esse frio gigantesco, mas eu também não
vi e não conheci a neve, né? Uma pena, mas enfim, fique para outra oportunidade. O frio é bom, mas não devemos passar frio. Na minha cidadezinha em que eu estou teve gelo. Pois é, Edna, que cidade que é a sua? Fala aí. Mas teve muito, principalmente no mês de julho. Um dos motivos que eu quis falar e trazer esse tema do gelo, né? Na verdade, do frio e os idosos. E se isso realmente diminui ou aumenta, atrapalha as dores crônicas, para poder a gente aprender um pouquinho sobre. Reparil ajuda? Lucélia, ajuda. Não é milagroso, não vai fazer muita diferença nos hematomas, mas quando é um hematoma muito extenso, numa área que incomoda muito, que você trabalha e movimenta muito, esse ganho que ele vai fazer, sim, vai ajudar. Então o Reparil tinha até algumas farmácias, alguns estados que estavam em falta, não sei por que motivo, um período agora atrás, não sei se voltou a encontrar. Mas é um remédio relativamente antigo, uma bisnaguinha, que você passa nos lugares que estão roxos e ele encurta. É aquilo. Ele diminui por volta de 1-2 dias de hematoma. Então, hematoma que duraria aí 20 dias, você vai ter um hematoma que vai durar uns 17, 18. Encurta um pouquinho, né? E deixa ele menos inflamado, menos doloroso no começo. Mato Grosso teve 11 graus. Então, Juliette, Mato Grosso, que é conhecido como o estado, né, Cuiabá, quente demais, e aí baixou a temperatura desse jeito. Muitos lugares no país. Por isso que a gente vai tentar entender e aprender um pouquinho aqui. Gelo, santo remédio. Sim, se for com parcimônia, com cuidado. Porque senão pode acontecer coisinhas não muito legais. Então, é isso aí. Então vamos começar a entrar. Por que então, né, a principal pergunta que provavelmente muitas das senhoras, muitos de vocês estão se perguntando e ficaram na dúvida. Poxa, por que o gelo é tão bom quando a gente coloca local, mas quando é um gelo no corpo inteiro, que você está morrendo de frio, que você quer tampar a orelha, o nariz fica de fora e fica gelado, por que tudo isso é tão... Tem que ter tanto cuidado, não é que é prejudicial, não tem problema. Se você se agasalhar bem, se você estiver bem protegido, não vai ter problema. Mas, se você não tiver cuidado, ficar muito exposto, isso pode ser relativamente sério, preocupante para a nossa saúde, tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender. Quando eu coloco um gelo local, principalmente quando eu quero, ou acabei de tomar pancada e eu quero diminuir essa circulação de sangue naquele lugar, todo o corpo está numa temperatura comum, normal, ambiente, agradável. Quando eu coloco gelo, só aquele local que vai diminuir essa temperatura. Então, nessa situação, o seu sangue está circulando na temperatura ambiente. Na hora que ele passa ali, ele está de passagem. Ele vai passar ali naquele local por pouco tempo. Vai ser super rápido, né? E aí, como aquela passagem naquele local vai ser super rápida, o sangue não esfria. O que esfria são os tecidos em volta. Então, é como se você estivesse congelando um copo e você coloca uma bebida quente dentro do copo e bebe. O que vai acontecer? A bebida continua quente, dependendo da velocidade com que você bebe. Se for um copinho pequeno, o copo está congelado, aqueles que você põe no congelador, e põe uma bebida super quente no copo e bebe, a bebida continua quente. Ela vai dar uma diminuidinha, obviamente, né, pela essa troca de calor, mas ela continua quente. O que aconteceu é que as estruturas em volta do lugar que você colocou o gelo, que se contraíram. Então, você teve essa diminuição da passagem de sangue, diminuição do estímulos de dor, de dormência, formigamento, qualquer coisa naquele local, né? Então, uma dor crônica, 3 meses, você põe no gelo e teve um alívio. Isso aconteceu porque as estruturas naquele local que você está colocando gelo, elas estão geladas, estão frias, diminuíram a temperatura, e dessa forma, o que aconteceu é que
elas vão ficar mais lentas, mas o sangue está circulando no corpo. Ela vai passar ali por uns 3, 4 segundos, porque o sangue, quando ele está nos capilares, ele é super lentinho. Então, na hora que ele vai e passa ali nos capilares, naquele pontinho, ele vai lento, vai dando uma esfriadinha, mas logo ele já volta para a corrente sanguínea, volta para o resto do corpo, o corpo está normal na temperatura ambiente e o sangue nem chegou a esfriar, não tem problema nenhum. Então é por isso que o gelo local é tão interessante, porque você não causa essa diminuição da temperatura do sangue. E qual é o problema de diminuir a temperatura do sangue? É porque os seres humanos, né, o ser humano, o Homo sapiens, ele é uma espécie que ela tem o seu próprio calor interno. Ela não depende do calor externo. Nós mesmos produzimos o calor do nosso corpo. E isso é mantido por conta dessa circulação de sangue e a produção de calor que nós temos dentro das nossas próprias células. E essa temperatura que é mantida e ela é estável, ali que oscila de 35 e pouco, até por volta ali dos 37, né? Então, de 35 até 37 é uma faixa considerada relativamente normal. Algumas áreas do corpo são mais frias do que outras, isso é completamente normal. Mas ela tem essa pequena oscilação. Diferente, por exemplo, dos répteis. Os répteis são animais que ficam lá esticados no sol para dar uma esquentada. Tem alguns outros répteis, por exemplo, agora eu esqueci o nome das espécies e tudo mais, mas tem alguns, como por exemplo, até mesmo de anfíbios, né, que quando tem lugares muito congelados, eles diminuem muito a temperatura, congelam ali, fica lá quietinho num lugar, o sangue dele está praticamente todo congelado, ele meio que entra em hibernação, depois na hora que esquenta de novo ele volta a funcionar normal. Por quê? Porque ele não tem produção de calor interna. Nós não, nós temos a nossa produção de calor interna. Só que, o que acontece quando eu tenho algo que está tentando produzir um calor, mas você está adicionando sempre uma temperatura mais baixa? Exemplo, coloco uma água para poder ferver. E ela tá lá, fervendo. E aí eu começo a ficar jogando pedrinhas de gelo dentro da água que tá fervendo. Até um certo momento, essa temperatura consegue derreter esse gelo, subir essa temperatura da água do gelo e virar 100 novamente e continua fervendo. Mas se você coloca muita, chega no momento em que o fogão ali, aquela boca do fogo que está fazendo essa água ferver, não vai ser suficiente para manter a água a 100 graus. E ela começa a esfriar um pouco. E aí que entra um dos principais e dos maiores riscos que nós temos, aonde esse risco é maior no público idoso, que é o problema da hipotermia. Hipo, temperatura baixa, termia, temperatura, né? Então, a temperatura, hipo, baixa, termia, temperatura, ela fica mais baixa. E a nossa temperatura do corpo abaixa de 35. E aí ele começa a ir 34, 33, e aí isso não é interessante. Por quê? Porque as funções do nosso corpo são definidas e todas organizadas para trabalhar na faixa de 35, 37 graus. Algumas oscilaçõezinhas um pouco para mais, para menos, sem nenhum problema. Quando começa a abaixar disso, isso começa a gerar repercussões e problemas. E aonde esses problemas geralmente são mais susceptíveis no público idoso? Quais são esses problemas? Principalmente problemas circulatórios. Por quê? Porque, como eu falei, quando tudo começa a esfriar, diminui o tamanho, a passagem dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos condensam. E agora imagina que você colocou o gelo aqui para poder diminuir, e aí a temperatura externa está muito baixa. Quanto que é o gelo que você geralmente coloca? O gelo está ali por volta de uns menos 5, menos 3 graus. Agora imagina quando isso acontece no corpo todo. Você está num local, num ambiente que a temperatura externa está a menos 10, menos 2, 0 graus. Então, você tem que se agasalhar bem, se proteger bastante. Quanto menos áreas expostas você tiver em contato com esse frio, mais você fica protegido. Mas não só isso. O ideal é manter toda a sua superfície corporal bem protegida e segurando esse calor, retendo esse calor.
Por isso que aí entram aqueles materiais, né, de blusas, agasalhos e tudo mais, que são impermeáveis ou que têm um plástico, alguma coisa, que bloqueia o vento. O vento, em temperaturas muito frias, elas empurram o calorzinho que está ali em contato com a nossa pele. E se ele empurra o calorzinho que está ali em contato, vai vir um vento muito frio, que está a 0, -2, outras que não estão tão baixas ali, mais 5, 6 graus, e esse ventinho vai diminuir e vai tirar. Aí entra a tal da situação da sensação térmica. A sensação térmica é porque tem um vento que está soprando o calor que o nosso corpo está produzindo e emanando. A gente produz esse calor sai do corpo. E se tiver tudo calminho, sem vento, esse calor fica aqui por cima. Por isso que quando a gente está com frio, a gente arrepia o pelo, para tentar segurar mais calor ali em volta dos pelos. Aí quando venta, esse calorzinho é soprado. Por isso que o ventilador parece que está esfriando o ambiente, mas não. Ele só está tirando esse calor que está em volta de você, certo? E aí na hora que isso acontece, o corpo vai ficando exposto. E aí agora eu não tenho mais um gelinho que eu estou colocando num local específico. Eu estou colocando esse gelinho no corpo inteiro. E aí eu vou ter essa contração dos vasos sanguíneos no corpo inteiro. E quando eu contraio os vasos sanguíneos no corpo todo, o que tem dentro dos vasos sanguíneos? O sangue. O sangue começa a esfriar, porque ele está rodando. Mas o corpo inteiro ele tá frio e o corpo inteiro está fazendo com que esse sangue perca temperatura. Com esse sangue perdendo temperatura, o sangue começa a ir esfriando. Aí vai necessitar de medidas de controle do nosso corpo para esquentar. E aí começa o tremor. Nada mais é do que movimentar muito o músculo, por isso que a gente treme, para poder fazer ele tremer, movimentar muito rápido para ver se a gente esquenta. O que acontece quando está muito frio e você começa a fazer uma corrida, uma caminhada, algum exercício? Você esquenta o seu corpo, porque aumenta a circulação de sangue. É igual você pegar, por exemplo, uma coisa que está gelada e fica passando de um copo para o outro. E vai fazendo essa mudança de copo para o outro. Você está aumentando a velocidade. Esse atrito faz com que aumente a temperatura, né? Então, se está tudo muito gelado, você vai fazendo isso, ele vai esquentando. E aí, como ele vai esquentando, quando você está movimentando o sangue, começa a circular mais rápido, ele também começa a ganhar mais velocidade. Junto com o músculo, que fica trabalhando muito, e aí, para poder fazer todo esse trabalho, ele passa a produzir e gerar mais calor. Por isso que isso é interessante. Então, em situações frias, em que você não está conseguindo se manter numa boa temperatura, é super indicado que se exercite, que se movimente. Não precisa fazer uma maratona, nada. É fazer movimentos. Ficar, às vezes, movimentando os músculos que você conseguir de uma forma repetida. Não precisa cansar também, mas de uma forma para poder, dessa forma, começar a esquentar. Por meio... Teve uma pausa aí. Voltamos. Então, por meio dessa movimentação. E aí o músculo vai fazendo com que esse sangue circule mais rápido, o músculo produz mais calor, e aí a gente aumenta e eleva a temperatura do sangue. Elevando a temperatura do sangue, o sangue leva essa temperatura para o corpo todo. Agora, se você fica quieto, a temperatura vai tendendo a cair e pode chegar nos quadros de hipotermia. Aí vamos lá, vamos avançar agora em outras situações em que podem acontecer. Antes disso, deixa eu só responder a pergunta. Que a Lucélia tinha perguntado, por que no frio a gente sente tanto, acaba tendo um pouco mais de fome, né? O motivo disso é por conta da questão de evolução, da questão de reserva. Quando nós estamos no calor, o que acontece é que nós produzimos um pouco mais a temperatura externa está maior, e aí como a temperatura externa está maior, nós não precisamos produzir tanto calor interno. Quando está frio, a lareira é o nosso próprio corpo, então ele precisa esquentar, então ele vai consumir muito mais lenha. E essa lenha, como a gente já fez essa analogia outras vezes, é a glicose. E essa glicose vem dos carboidratos, né? Então nós precisamos
de maior quantidade de glicose para poder jogar essa glicose para dentro lá da célula, da nossa célula. Essa glicose vai ser quebrada e vai gerar os ATPs, que são moléculas que vão gerar calor. Quando esse ATP é quebrado, ele libera um fósforo e o ADP, e aí essa quebra libera calor. Então é isso que causa a nossa manutenção da nossa temperatura corporal estável durante praticamente a nossa vida toda. É a quebra desse ATP. E no frio nós temos que quebrar muito mais. Não com o intuito de gerar energia, mas no intuito de gerar calor. Então é por isso, nós consumimos um pouco de glicose, mesmo estando mais parados, inertes, nós quebramos mais glicose para gerar mais calor. Por isso que acaba dando um pouco mais de fome. Ó, Maria José, boa noite, tenho muita dor no frio. Isso, e a gente vai chegar daqui a pouquinho nessa parte, tá bom? Então, voltamos aí nesse ponto. Qual uma outra situação muito importante que nós temos que ter no frio? Pontas, as regiões periféricas. Por quê? Porque quando eu estou falando, por exemplo, aqui do braço, nós temos as artérias que estão saindo do coração, vem aqui para o braço, percorre, vem aqui para os dedos. Então aqui dentro do braço estão passando as artérias, né, os vasos sanguíneos mais calibrosos que nós temos, uma artéria e duas veias. A artéria está levando o sangue lá para a ponta, as veias estão trazendo o sangue de volta para o coração. E elas são grossas. Se elas são grossas, o sangue está passando rápido. Ele acabou de passar aqui da parte interna, que ela é mais quente, mais protegida. Se essa região interna é mais quente, mais protegida, o sangue que está chegando aqui no braço também está. Só que ele vai afinando, vai indo para a ponta. E a cada vez que vai chegando mais para a pontinha, ele vai ficando mais fininho, bem menor. E aí ele vai ficando cada vez menor até chegar na pontinha. E aí na pontinha ele vira e volta. Olha a distância que essa molécula de sangue, de hemoglobina, que está aqui na ponta, está do interior. Então ela vai esfriando, porque o corpo todo tá frio. Igual eu falei para todo mundo. O corpo está todo dentro de um gelão, que o ambiente está muito quente, está muito frio. E se o ambiente todo está muito frio, o sangue está vindo quentinho, né? O interno é sempre mais quente do que as pontas. E aí ele vem esfriando, vem esfriando, vem esfriando, vem esfriando. Ele esfriou muito. E ele volta. Só que ele volta ainda esfriando e começa a querer aumentar. Dependendo dessa diferença de temperatura que tiver, não tem valores muito definidos, né? Não tem valores muito definidos de qual que é essa diferença de temperatura. Mas a partir do momento em que nós começamos a ter temperaturas abaixo do 0 grau, que é onde começa a ter congelamento, então às vezes começa a congelar às vezes um suor, alguma coisa desse tipo, os riscos começam a aumentar. Principalmente dos idosos e pessoas que ficam muito expostas. Então, às vezes, moradores de rua, pessoas em vulnerabilidades sociais muito maiores, pessoas institucionalizadas, que às vezes ficam um pouco mais deixados ali quietinho, não tem tanta mobilidade. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com esse. Pessoal que é acamado, pessoal que não tem mobilidade, por exemplo, dos membros inferiores, que os membros ficam sempre imóveis. Muito cuidado, porque eles não têm essa musculatura que movimenta para aquecer. Então tá sempre muito frio. Então tem que tomar muito cuidado com isso que eu vou falar agora, que pode começar a dar necrose, úlceras, isquemia dessas pontas, das periferias. Porque às vezes o sangue não chega. Às vezes está tão frio que os vasos da pontinha fechou tanto que não consegue ir um sangue. E se for, vai um sangue ainda muito frio. E aí por isso que as mãos ficam tão duras, difíceis de movimentar. Os dedos ficam bem branquinhos, porque tá tudo fechando. Igual que acontece quando você coloca um gelo em volta do dedo. O dedo vai ficar muito branco, porque fecha tudo. A quantidade de sangue passando é menor e o sangue que passa ele esfria bastante. E aí começam os riscos, né? Então começa a poder ter necrose de periférico, similar ao que acontece com o pessoal que teve uma trombose,
né? Não ponta. Paciente que tem pé diabético, que acaba necrosando um dedo porque o sangue não está circulando direito ali por um açúcar muito elevado. Então aí estão os grandes riscos. Então, ó, mesmo com 3 meias, meus pés não esquentam. Por quê? Exatamente por causa disso, Mada. Porque o seu pé está parado. E se o pé está parado e o pé é a ponta, o sangue vai esfriando até chegar lá. Na hora que chega lá, tá tudo muito fechadinho, muito frio. Então ele esfria ainda mais. E como tá esfriando ainda mais e tá tudo muito fechado, o sangue passa muito devagar. Então nesses casos, tomar bastante cuidado. Vai colocar muito mais proteção. Então dê preferência para, às vezes, coisas que que sejam mais isolantes, como o couro, que não tenha como deixar entrar ar de forma alguma. Colocar esses pontos periféricos em lugares próximos de lugares aquecidos. Então tem sempre os aquecedores. Lareira, tomar cuidado com lugar fechado em lareira, porque fumaça, você pode acabar se intoxicando com a fumaça, né? E ter uma asfixia, porque a fumaça está produzindo monóxido de carbono, que não é muito agradável. Ele liga na sua célula do sangue e não solta. E aí você tem um monte de ar, mas o seu pulmão não vai conseguir pegar o oxigênio, porque ele está todo colado com o monóxido de carbono. Então cuidado com lareiras a lenha em lugares fechados. Então sempre deixe um lugar para ter realmente circulação de sangue, para ter circulação de ar, tá bom? Então cuidado com isso. Então o motivo de não esquentar tanto os pés, quanto orelhas, quanto nariz, quanto ponta dos dedos é exatamente por causa disso. Porque o sangue está passando, está tudo fechado, está passando super lento. Então é um risco. Esses locais, se ficarem expostos por muito tempo nessas temperaturas tão baixas, elas tendem às vezes a querer necrosar. Por quê? Porque a célula da pontinha não está recebendo oxigênio, não está recebendo comida. Se elas não estão recebendo comida, elas podem morrer. E aí entram os riscos de isquemias, necroses, úlceras e as feridas que vão começando a surgir. E com isso, todas as outras infecções decorrentes. Além do grande risco de hipotermia, que é quando essa temperatura baixa. Essa temperatura baixando, o sangue está esfriando. O sangue esfriando, começa a acontecer esse risco de isquemia no corpo inteiro. O que é que acontece quando o sangue não está circulando direito no coração? Isquemia do miocárdio. Isquemia do miocárdio é o quê? Infarto. Hipotermia aumenta muito as chances de infarto. E qual que é o grupo que é mais susceptível a isso? O grupo do pessoal idoso. Então é essa que está uma das maiores alertas que nós podemos fazer com relação a isso, tá? Então, se protejam, se agasalhem, mesmo que seja com mais de 3 meias. Qual que é o problema da meia? Eu não tenho nenhuma meia aqui perto para poder pegar. Elas são todas vazadas, furadinhas. Mesmo que sejam de algodão, elas são vazadas. E se a gente consegue olhar através dela, o que é que vai acontecer? O ar quentinho que está ali em volta vai sair e vai entrar. Então a gente tem que manter de uma forma que fique bem fechado, sem muito vento. Então dê preferência para estruturas que tenham couro. Então às vezes um sapato, uma bota, uma botina, que seja com couro relativamente espesso, que não tenha buracos. Então cuidado também com aquelas que são costuradas e acaba entrando ar por ali, por aqueles buraquinhos, ou que tem qualquer tipo de orifício que o ar entre e saia muito rápido. Isso é bom para o calor. Pro frio não dá para poder utilizar isso, né? Colocar essas meias, às vezes meias mais grossas, meias de lã, que impedem essa troca de calor tão rápida, né? E assim você vai tentando manter movimento. Tente fazer cada vez mais movimentação no corpo, para que dessa forma o corpo em si aqueça, esse sangue mais quente chegue na periferia e acabe aquecendo, tá bom? E aí vamos lá. Por que quando começa a ficar mais frio, alguns lugares que estão com muitas dores começam a ficar mais dolorosas? Porque você não está esfriando só as estruturas daquele local, você está esfriando tudo. E se você está esfriando tudo, inclusive o sangue está passando com a velocidade mais lenta e o sangue está passando frio,
as estruturas daquele local vão ficar mais rígidas. E se elas ficam mais rígidas, geralmente quando nós estamos lidando com situações que tem muita dor, né? Então, exemplo, articulações, lugar que você quebrou e tudo mais, o movimento vai ser mais apertado. Se o movimento vai ser mais apertado, ele vai ter um atrito maior. Principalmente quem tem desgaste de cartilagens, principalmente no joelho. O joelho fica muito doloroso. E se está muito frio, está muito apertado, o desgaste, ou seja, esse impacto que uma cartilagem desgastada vai fazer com a outra, vai ser muito maior. Então vai acabar machucando muito mais. Por isso que você tem que esquentar essas articulações nesses locais. Quando está quente, você quer esfriar, para poder a circulação de sangue e a transmissão dessa dor diminuir. Mas ela está diminuindo sem manter esse atrito maior. Então acaba parecendo um paradoxo, mas nós estamos trabalhando com dois extremos. Nós estamos trabalhando com o extremo do corpo quente, querendo esfriar para diminuir um pouquinho o impulso da dor. No outro, o impulso da dor já está diminuído. Só que o atrito está muito frio. O atrito que está causando é muito maior. E se o atrito está causando é maior, mesmo com essa condução mais lenta, o machucado está mandando um pouco mais de sinal. E aí as dores acabam surgindo e acaba desencadeando toda essa situação que nós conhecemos, que as dores acabam aumentando, às vezes no local onde teve uma fratura, às vezes no local onde a cartilagem está desgastada, às vezes na coluna que está tendo um bico de papagaio, uma hérnia de disco, uma protrusão discal, e tudo isso acontece por conta dessa diminuição de tudo fica mais junto, tudo fica mais apertado, e aí com isso o atrito fica maior. O atrito fica maior, o desgaste fica maior e as dores consequentes disso vão ficar maiores. E que bom que vocês estão gostando, que estavam sentindo a falta. Fico muito contente mesmo, viu? Você sumiu quanto tempo, doutor? Oripa, eu fiquei 1 mês fora. Foi o mês de julho inteiro que eu estava de férias. Fiz um passeio com a minha namorada na época e aí nós noivamos, estamos noivos hoje. E foi o mês de julho inteiro que a gente estava juntos, passeando aí, conhecendo o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí agora estou de volta ao trabalho, volta à página. Um abraço aí para minha mãe, também que está aí assistindo a live. Boa noite, estava comentando sua ausência. Sentiu falta então, Rosimeire? O que foi que vocês estavam comentando? Doutor, meu esposo está com dor em uma das panturrilhas. Será que é do frio? Então vamos lá. Como que é a questão das dores nas panturrilhas no caso, por exemplo, do frio? Pode ser? Pode. Só que no caso da panturrilha tem que tomar cuidado com a parte da trombose. E o frio pode acabar dando uma estimulada em situações trombogênicas, que acabam estimulando um pouco mais de trombose. Por quê? A trombose acontece quando o sangue começa a coagular dentro dos vasos. O que faz esse sangue coagular dentro dos vasos? Quando a capa dos vasos sanguíneos estão com algum tipo de lesão, então quando tem um corte, ou quando o sangue fica muito tempo parado. Se o sangue fica muito tempo parado ou está passando super lento porque dá muito frio, a chance desse sangue acabar coagulando é grande. Aí que entram os riscos de isquemia, trombose, necrose das pontas. E aí entra a questão da perna. Como que nós sabemos que essa dor é ou não é trombose? A panturrilha vai ficar dura. A gente chama de sinal da bandeira. Não é a panturrilha, mas eu vou mostrar aqui no braço. A panturrilha tem um músculo parecido com esse aqui, né? E aí você vai pegar ele e vai fazer esse movimento para um lado e para o outro. Se a sua panturrilha tiver com a batata da perna, estiver andando e movimentando de um lado para o outro, é como se fosse uma bandeira balançando ali no mastro. Então isso chama sinal da bandeira. Isso significa que a panturrilha está ótima. Pode estar com dor, pode ter problemas, pode ser simplesmente pelo frio. Comece a exercitar, movimentar mais o pé para poder movimentar a panturrilha e isso tudo aquecer. Agora, essa panturrilha começou a ficar dura, empastada, e você não consegue fazer esse movimento da bandeira com a panturrilha, porque ela está toda como se fosse cheia, edemaciada, dura, grossa, e não consegue fazer esse movimento, a chance de ser um sinal de trombose é grande. Para isso, procure um atendimento médico.
Tá bom? Agora, se for simplesmente uma dor, pode ser dor decorrente da região lombar, pode ser uma dor decorrente da região do joelho, uma dor decorrente da região do tornozelo, dos pés, que está irradiando para a região da panturrilha, né? E aí, nesse caso, aqueça, se o local está muito frio, né? E comece a exercitar e trabalhar essas musculaturas para que elas se aqueçam e para que elas comecem a se exercitar, para que dessa forma eu diminua o risco de vir a acontecer qualquer coisa tão grave, né? Como é o quadro do sangue começar a passar muito lento porque está muito frio e acabar coagulando, gerando o quadro de trombose e às vezes uma embolia, que é esse trombo começar a subir e parar no pulmão, e aí ele teve uma embolia, tá certo? Então esse é o risco. É por isso que nós temos dores em alguns lugares específicos quando o clima fica muito frio, né? É por isso que eu tenho que aquecer o meu corpo. É por tudo isso que eu expliquei que a população, o grupo idoso, mais velho, tem que ter tanta atenção com isso. Porque se eu diminuo essa temperatura, a chance de acontecer doenças mais graves aumenta, fica muito maior. E aí eu tenho que tomar muito mais cuidado com relação a isso, né? Que é por conta de infarto, AVC, algum outro tipo de essa hipotermia, a pressão pode começar a baixar e cair um pouco por causa de todo o efeito do sangue circulando no seu corpo com a temperatura muito mais baixa. Então, muita atenção com relação a isso. Outros dois pequenos detalhezinhos super importantes que são acessórios ao frio que eu não posso deixar de falar de forma alguma. Sol. Quando está frio, pode ser que o sol não esteja tão presente, né? Ele não esteja tão presente, ou nós fiquemos mais em casa. E se nós vamos ficar mais em casa, nós não vamos ficar expostos à luz solar com tanta frequência. E aí, com isso, o que acontece com a falta de sol? Baixa de vitamina D. Isso é um mal que as pessoas que moram nos extremos sofrem bastante. Se vocês sabem ou não, né, nos extremos, principalmente nas regiões tipo ali Suécia, Noruega, Islândia, na Antártida, no Polo Norte, Polo Sul, existe metade do ano de sol, metade do ano de escuro, de noite, por conta da posição da Terra. E por causa disso eles ficam quase 6 meses sem luz solar. Essa população sofre de falta de vitamina D a níveis muito graves durante esse período. Então já é rotina desse pessoal fazer suplementação em uma parte do ano para que essa vitamina D não abaixe, não caia tanto ao ponto de começar a gerar problemas de dores, né? Mas começa a dar problemas de cicatrização, problemas de coagulação, a pele começa a ficar muito frágil, ela começa a se romper, sangramentos, coisas decorrentes da falta de vitamina D. Vitamina D é considerada um hormônio, então nós precisamos dela em níveis maiores do que 30, que é o ideal. Então, em momentos muito frios, às vezes é interessante nós fazermos a nossa dosagem e dar uma lagartixeada ali no sol mesmo com frio. Então, deixar o rosto por um período, às vezes a barriga, que é um pouquinho mais quente, né, porque está na parte interna. Então, às vezes a gente abre ali a blusa, mostra um pouco a barriga no sol, para ter uma superfície maior, para tomar um pouquinho mais de sol e assim ter essa conversão da vitamina D por causa desse sol, dessa ativação. Isso nesses lugares mais frios. Às vezes vai para a janela, fica quentinho lá dentro, mas vai para a janela para o sol entrar pela janela e bater em regiões do seu corpo para você conseguir fazer. Então, alerta para a vitamina D. Outro alerta é com relação à hidratação. Como está tudo muito mais frio, você não vai querer ter tanta sede. Você não vai beber tanta água. E aí, por causa disso, a chance de desidratar é muito maior. Então, com relação ao frio, atente-se a isso. Coloque alertas no relógio, no celular, na geladeira, anda com a garrafinha. Se eduque para que mesmo nesses momentos de situações de frio, você consiga se hidratar bem. E lembre sempre do cálculo que eu falo aqui na página.
Mulheres, 46 ml por quilo, pega o seu peso e multiplica por 46. Essa é a quantidade em ml que você deve tomar de água por dia. Para o homem, 53 ml vezes o seu peso, vezes os seus quilos. E aí você tem a quantidade de água que você tem que tomar por dia para o homem. Então, 46 mulher, 53 homem. Multiplica pelo seu peso e você tem a quantidade de água que você tem que tomar para manter uma boa hidratação. Tá bom? Isso mesmo nos períodos mais frios. Então é bom sempre manter o seu corpo super hidratado. Obviamente, no período mais frio, você não vai transpirar. Você não vai suar tanto. Se você não vai suar tanto, ureia, que a gente elimina na pele, né, pelo suor, ácido úrico, isso aí não vai sair na pele. Então todos esses metabólitos vão acabar tendo que sair na urina. Então no período frio nós vamos no banheiro, nós vamos fazer xixi. Parece uma quantidade muito maior do que antes. Também não tem nada de errado. É porque nós não estamos liberando essas excretas, esses metabólitos, pela pele, pelo suor. Então nós vamos ter que eliminar elas só pelo xixi. Por isso que nós vamos fazer muito mais xixi no frio do que no momento quente, no calor. No calor, acaba que a gente faz esse xixi pela pele, pelo suor, né? E aí acaba o xixi diminuindo um pouco. No frio, esse xixi essas metabólitos, essas impurezas, vão sair todas pela urina. Por isso que mesmo, às vezes, bebendo um pouco menos água, nós fazemos mais xixi. Então, atenção, você não está fazendo muito xixi, então não vai beber pouca água. Tem que beber a mesma quantidade. Isso são adaptações que nós temos que fazer com o nosso corpo para essa situação, esse momento do frio que está acontecendo em diversas regiões do país. Principalmente, atenção, para cidades que não estão acostumadas. O pessoal lá de São Joaquim, que é a capital do Brasil da neve, já sabe lidar um pouco mais de frio, com frio, do que uma pessoa que mora em Cuiabá. Pessoas de Cuiabá às vezes nem tem um moletom. Por quê? Porque lá estão acostumados a 40 graus. Aí vem 11 graus, nossa, é uma mudança muito grande. Então, cuidado para essas pessoas, essas regiões. O pessoal lá do Amazonas, do Pará, do Nordeste, ali região do sertão nordestino, quando vem umas frentes frias dessa, é muito perigoso, porque às vezes eles não estão com agasalhos, com material, com armas suficientes para lidar com o frio. E aí é aí que entram os maiores riscos à saúde dessa população, principalmente do público idoso. E aí a gente entra com o cuidado principal que eu falei lá no comecinho. Acamados, mobilidades diminuídas. Os acamados que estão ali, às vezes com pouca movimentação, bota só um cobertorzinho. Cuidado com isso, porque às vezes um cobertorzinho não vai ser suficiente. Por isso que a gente está aqui falando. Porque o vento, a temperatura fria do ambiente vai entrando e vai esfriando. Pequeno calor, que é a pontinha do pé desse senhorzinho, dessa senhorinha que está acamada, e vai esfriando. E aí pode começar a dar isquemia, necrose, uma úlcera, uma escara, porque a circulação de sangue ele acaba diminuindo mais ainda. Não porque está muito tempo parado no mesmo lugar, mas que a temperatura diminuiu e o sangue passou a passar mais lento. Então tem esse risco. Atenção redobrada com o público acamado e com o público cadeirante, com limitação de mobilidade, tetraplégico, paraplégico, porque os membros inferiores, que geralmente sofrem tanto por causa da periferia, com frio, em pessoas que têm uma mobilidade preservada, neles não. Então, coloque muito mais cobertores, meias, roupas de couro, às vezes até mesmo sacos plásticos, coisas que geralmente os moradores de rua fazem bastante para se proteger, por estarem numa vulnerabilidade muito maior. Pega uma sacolinha branca comum e bota em volta do pé. O que vai acontecer? O saco plástico não vai deixar o ar passar. Se o ar não vai passar, não vai ter vento. Então o calor produzido pelo pé vai estar ali. Então o pé vai chegar até mesmo às vezes a suar por causa disso. Então coloca por um período, depois tira. Coisas de plástico ajudam muito. Papel alumínio, aquelas mantas térmicas isolantes para situação de urgência, nada mais é do que uma folhinha de papel alumínio plastificada para não rasgar, que você coloca em volta do corpo, e aquilo retém muito calor. Por quê? Porque o vento não atravessa aquela estrutura, e aí com isso acaba esquentando.
tá certo? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tema, era isso que eu queria falar. Deixa aqui embaixo, eu terei o maior prazer em responder todas essas perguntas. As que foram tendo na live eu fui respondendo. Eu acho que não ficou nenhuma para trás. Se ficou, repergunte aqui novamente que eu terei o maior prazer de responder. Muito bom estar aqui, matando essa saudade com vocês. Um grande abraço especial e vamos tentar manter as lives, a frequência do conteúdo aqui. Logo deve ter algumas novidades, né, sendo tragas aqui para vocês, exatamente para a gente ir reaquecendo a página após esse 1 mês parado. Mas eu estou aqui, vamos fazendo temas pertinentes, sempre voltados para a parte da saúde do idoso e sempre focando na parte de dores, que geralmente é a maior queixa, mas nunca esquecendo dos outros aspectos do envelhecimento, para a gente levar sempre para um envelhecimento saudável. Tá certo? É isso. Espero que tenham aproveitado, espero que tenham gostado. É por causa de tudo isso que eu falei que geralmente as dores crônicas acabam se acentuando um pouco mais, surgindo, aparecendo novas e levando a um risco um pouco maior para a sua saúde. Então, se proteja, protejam os outros. Antes de terminar, ainda bem que eu não esqueci. Por que geralmente a gente acaba gripando e resfriando um pouco mais no frio? Porque existe um reflexo que é o reflexo pé-nariz. O que é esse reflexo? Quando você encosta o pé no chão frio, gelado, o seu cérebro entende que o ambiente está frio. Então ele quer tentar reter calor. E aí o que acontece? Nariz. Todas as estruturas do nariz vão apertar para poder tentar esquentar o máximo possível todo o ar que está entrando. Se ele está apertando e restringindo todo o ar que está entrando no seu nariz, a chance dessa peneira cercar um vírus, uma bactéria que vai geralmente causar uma gripe, no caso de um vírus, né, ou uma bactéria para poder gerar uma pneumonia, alguma coisa, é muito maior, porque essa peneira está muito mais apertada. Se a peneira está muito mais apertada, a bactéria vai ficar presa e aí acaba gerando uma chance de acabar tendo uma complicação. E geralmente, em períodos frios, nós ficamos em ambientes fechados com outras pessoas para nos aquecermos. E com outras pessoas nós acabamos trocando bactérias e acabamos contaminando outras pessoas. Risco do Covid. Né? Então, é exatamente esse período em que nós temos um aumento nos casos de gripe. Mantenha o seu cartão de vacina contra a gripe atualizada. Tá certo? Então era isso, só um adendo especial. Isso dá para poder falar muito mais sobre, mas esse reflexo pé-nariz é muito importante para justificar, né, e explicar o porquê que a quantidade de gripes, resfriados acontecem e aumentam muito no período mais frio. Tá certo? É isso. Um grande abraço para todos vocês. Um grande abraço do Doutor Idoso. Até a nossa próxima live e tchau, tchau.